Boa tarde todo mundo, boa noite para quem tá vendo à noite, bom dia. Bom, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje eu tô querendo conversar com vocês sobre síndrome de burnout ou mesmo nosso esgotamento mental. Roda a vinheta. Bom, por que eu decidi falar sobre isso? Foi através de uma conversa mesmo com algumas pessoas do meu trabalho. A gente faz algumas postagens em mídia e a gente viu uma postagem sobre o burnout e sobre as pessoas da geração millennial. São as pessoas que nasceram na década de 80 e a década de 90. E essas pessoas estão se deparando mesmo com essa síndrome de burnout de uma forma constante e muitas vezes não entendendo o que está acontecendo. Essas pessoas estão passando por momentos de não querer trabalhar, de qualquer coisa já gera uma irritabilidade, uma ansiedade de querer fazer qualquer tipo de atividades banais do dia a dia, mas ao mesmo tempo são pessoas com muitos planos, com muitos planejamentos, fazendo várias coisas ao mesmo tempo relacionada ao meio profissional, deixando de lado esse meio pessoal. E não só essas pessoas acho que foram o início desse fenômeno de cobranças que a gente passa. A gente vê os adolescentes hoje em dia passando por esse esgotamento, passando por fases de não querer fazer nada, de querer ficar em casa e ninguém está entendendo. Muitos afazeres, muita expectativa, muitos sonhos e não necessariamente a gente consegue equilibrar tudo isso e saber exatamente quem nós somos e o que a gente quer fazer. Já falei um pouco sobre isso em outros vídeos aqui atrás. A gente acaba linkando mesmo um assunto com o outro, né? O que são esses nomes? São as características em comum com pessoas nascidas em determinadas épocas, em determinados momentos históricos. Mas é claro que eu estou caracterizando as pessoas dessa geração millennial. Oi, neném, o que foi? São pessoas que viveram essa vida de pais que conseguiram promover um crescimento adequado em que elas tinham a oportunidade de sonhar, a oportunidade de criar expectativas, criar vontade. Então eu classifico um pouco essas pessoas como aquelas pessoas mais para um lado de um privilégio, primordialmente brancas e de uma classe média, uma classe média alta. Mas enfim, na época, na geração dele, não necessariamente os nossos pais tinham essas possibilidades de simplesmente sonhar. Eles tinham que trabalhar, eles tinham essas obrigações, eles tinham essa impressão mesmo do que é o desenvolvimento pessoal, de ter que trabalhar para ganhar vida, trabalhar para viver. E o que eles fizeram? Eles conseguiram conquistar o seu pé de meia ao longo dessa cultura de trabalho para que eles pudessem oferecer para os seus filhos o que, teoricamente, eles não tiveram, ou as expectativas que eles gostariam de ser, ou de que pudessem ter tido, ou que eles entendem como bom, como bacana, como que é mesmo uma pessoa tendo uma boa vida. Aí chegamos nós, que somos essas pessoas que são fruto dessas grandes expectativas dos nossos pais. Recebemos o melhor que eles puderam nos dar, porém sofremos com as expectativas. Bom, eu dei tudo de mim para você, então você tem que fazer por onde. É claro que não existe necessariamente essa fala sendo dita, mas existe essa expectativa. Não tem aqueles cartazes que alguém se forma e levanta um cartaz falando não fez mais que a sua obrigação. E é isso que a gente faz. A gente considera o nosso esforço como algo simplesmente que é algo que a gente já deveria ter feito. Faz parte da nossa obrigação. Essas cobranças indiretas colocadas por baixo do tapete existem. Então, a gente precisa supri-la. Qual que é a diferença? Agora me veio esse insight. Antes era você ser trabalhador, agora é você ser bem-sucedido. Temos que ser bem-sucedidos. Então não temos espaço para simplesmente segurar um pouco a onda e pensar no que a gente quer ser bem-sucedido. A gente tem muitas ideias, a gente não sabe parar. A gente, como eu falei no vídeo anterior, a gente faz uma tarefa aqui, faz uma aula disso aqui, faz uma outra coisa ali. Aí o que acontece? Nos tornamos pessoas com esgotamento mental. E justo, né? A gente tem muitos projetos, muitos planos,
A gente não consegue, a gente não sabe fazer coisas banais porque elas foram supridas pra gente. Só que a gente deve saber fazer e criar grandes sonhos. Então a gente sabe atuar no que é grande, a gente sabe atuar nisso dali. Mas as coisas banais a gente não consegue. Aí gera ansiedade, gera nervosismo. A gente tá aqui no sonho e não necessariamente aqui na realidade. Então existe um pouco essa dispersão. A gente está com muito plano o tempo todo, a gente está esgotado, faz parte da nossa realidade estar esgotado. Porque a gente não limpa o nosso balãozinho que nem a Turma da Mônica, de pensamento, ele está lotado de coisa. A gente não limpa ele, a gente não tira, tá, agora está na hora de pensar nessa ideia. Ah, mas tive uma outra ideia que pode ser muito legal para colocar isso, a gente entuxa mais coisa nesse balãozinho. E aí a gente não sossega, a gente não fala, nossa, mas tá, qual dessas coisas, dessas ideias que eu tive são mais legais pra mim? Não sei se você já se encontrou com algum amigo e ficou, e aí, o que a gente vai fazer? Ah, não sei, pensa aí. A gente não sabe tomar mínimas decisões, porque a gente tá aqui no mundo macro e a gente não sabe lidar com o micro. Então a gente tá esgotado, a gente tá muito intenso o tempo todo, ali naquela energia. Estamos todos à beira desse esgotamento, desse burnout, síndrome do burnout. Não só nós, pessoas entre os 20 e pouquinhos anos e até os nossos 40 anos, pessoas mais velhas também. Mas aí as pessoas mais velhas estão nesse sentido do ter que trabalhar. Então essas pessoas estão entrando na fase idosa, em que elas podem parar, mas elas não sabem viver paradas, no sentido do trabalho físico, no trabalho concreto. E nós não sabemos parar no sentido do pensamento. Quando a gente finalmente está atuando de forma concreta, a gente não sabe o que fazer, porque a gente está finalmente colocando na ativa aquilo que a gente sempre sonhou e a gente não sabe fazer isso, porque a gente só sabe sonhar. A gente precisa ter esse tempo, a gente precisa ter esse respiro para aprender a fazer essa coisa nova. Só que a gente não sabe ter esse respiro. Tá, agora eu finalmente conquistei aquilo que eu fiquei lutando. Eu conquistei aquela ideia. Aquela coisa que estava no mundo das ideias se tornou real. Putz, mas a realidade é tão estranha pra mim. Não sei lidar com ela. Vou criar outra coisa pra mim. Ou vou ficar insatisfeito com aquilo que eu tô vivendo. Porque aquilo me dá medo, aquilo me assusta. Mais uma coisa pra gente pensar, né? Tudo bem, mas desde que esse pensamento te faça dar uma respirada, refletir nisso e buscar formas que você vai conseguir fazer já vai ser funcional o suficiente. Se inscrevam aqui, ativem o sininho para receberem as notificações, curtam esse vídeo que vai ajudar bastante, compartilhem com aquelas pessoas que também estão insatisfeitas e elas não sabem nem pelo quê. E vamos embora, vamos junto nessa. Um grande beijo.